Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar para a primeira carta. Vamos lá, opa, já caiu uma carta. O Hierofante. Nove de espadas. Saiu duas. Alta sacerdotisa. E 9 de paus. Dois de copas. A lua. Nove de ouros ou 9 de pentáculos. Pajem de pentáculos. Perdão. O eremita. Cinco de copas. Pajem de espadas. A roda da fortuna. Perdão. O diabo. Oito de espadas. A temperança.
Pajem de copas. Dez de espadas. O mundo. Cinco de espadas. Rainha de espadas. Ou rainha de paus, perdão. Rainha de paus. E sete de paus. Muito bem. Para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, ou seja muito bem-vindo. Você está aqui no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio. E sim, eu vejo uma pessoa. É bem interessante que eu vejo essa pessoa logo buscando ajuda. Exatamente. Eu vejo essa pessoa buscando ajuda, tá? Porque essa pessoa, ela está tendo uma reflexão muito forte em querer bloquear os sentimentos que sente por você. Exatamente. Eu vejo essa pessoa procurando sim uma ajuda profissional, ou até mesmo uma ajuda religiosa, uma ajuda espiritual, porque essa pessoa não tem sossego. Essa pessoa vira e mexe e pensa em você. Mas como assim, Fábio? Essa pessoa foi pedir ajuda? Sim, essa pessoa foi pedir ajuda e foi logo na primeira carta que mostra que o Hierofante mostra que essa pessoa foi buscar uma mentora, um mentor, uma ajuda espiritual, uma ajuda profissional para que essa pessoa consiga o quê? Sanar os problemas que andam assolando essa pessoa no 9 de espadas. E é algo que assola essa pessoa, não é simplesmente problemas ou situações que teve com você, situações negativas. Não é isso. São situações de envolvimento amoroso que teve com você. Exatamente isso. Essa pessoa, ela se encontra com uma outra pessoa, mas essa pessoa ainda se encontra atrelada a você, e essa conexão que essa pessoa sente em relação a você faz com que essa pessoa viva num conflito emocional, porque essa pessoa sente sentimentos por você, mas essa pessoa se encontra num impasse. Essa pessoa se encontra em dúvidas. Muitas coisas passam na mente dessa pessoa. Essa pessoa não está provida de certeza. Exatamente, essa pessoa não está provida de certezas. Essa pessoa, ela pensa, ou ele pensa, tá? Muito entre uma situação e outra situação. Bem aqui na alta sacerdotisa. E a alta sacerdotisa, ela não me mostra um momento que vai durar muito pouco. Não, me mostra um momento longo, um momento que me mostra e arremete uma situação que essa pessoa está numa dúvida, e uma dúvida bem longa. Essa pessoa está entre duas pessoas, tanto que existe aqui, olha, o pilar claro e o pilar escuro. E essa pessoa se encontra entre uma escolha de duas pessoas. E uma dessas duas pessoas, você está incluído, ou você está incluída nesse pensamento dessa pessoa. E o mais interessante de tudo isso, que essa pessoa tende
a botar aqui, olha, um bloqueio em relação ao que sente por você. Essa pessoa tende a não querer admitir o que sente por você. Exatamente, essa pessoa tende a querer bloquear os sentimentos que sente por você. Mas aí que está o problema. Quando essa pessoa tende a querer bloquear os sentimentos, aqui olha, essa pessoa ainda vive num sentimento de nostalgia por você. Aqui na Lua, que é um arcano maior, e todos os arcanos maiores mostram, perdão, uma durabilidade emocional longa, uma durabilidade emocional que mexe com essa pessoa, com a estrutura, porque essa pessoa vive pensando numa situação nostálgica com você, na época que vocês se conheceram. E essa pessoa, ela fica olhando e vigiando você. Sim, sim. Como você sabe disso, Fábio? Porque saiu aqui, olha, 9 de pentáculos. Essa pessoa, ela fica imaginando como você fica tocando a sua vida dessa forma que essa pessoa está idealizando. Essa pessoa está idealizando você bem, você tranquila, você tranquilo, você tocando a sua vida. E nisso a pessoa volta ao passado, bem aqui, na Lua, com perdão, com uma situação, com uma situação de nostalgia, de tempo, uma situação com nostalgia dos momentos que vocês viviam, que eram momentos únicos, que eram momentos verdadeiros, que eram momentos autênticos. E essa pessoa pensa o quanto você está bem hoje sozinha ou sozinho. Essa pessoa não imaginava que você poderia se sair tão bem. E essa pessoa olha para você e descobre que você está na energia do 9 de pentáculos ou 9 de ouros. Essa pessoa vê que você vê a vida de uma forma diferente com esse falcão que você segura, que você vê a vida de uma forma muito mais estratégica e de uma forma muito mais racional e de uma forma que você sabe como você ir e voltar. Exatamente. Essa pessoa até tem idealizações de iniciar algo novo com você. Exatamente. Mas como assim, Fábio? Essa pessoa está pensando em iniciar algo novo comigo? Eu não vejo nada disso e nem sinto o cheiro que essa pessoa possa pensar nisso. Mas essa pessoa pensa. A pessoa pensa em ter um novo início com você aqui no Pajem de Pentáculos ou Pajem de Ouros. Exatamente. Essa pessoa pensa, e não pensa pouco não, pensa muito, porque primeiramente é um campo vasto. E essa pessoa quer iniciar uma situação. Mas o mais interessante de tudo isso é que a pessoa pensa em iniciar algo com você, mas com, perdão, uma certa cautela. Exatamente. Com uma certa cautela, de uma forma vagarosa, de uma forma a que essa pessoa vá o quê? Vá testando o quê? Os passos. Essa pessoa tem receio de chegar próxima ou chegar próximo de você. Mas por quê, Fábio? Por causa de um arrependimento que essa pessoa tem. Essa pessoa está arrependida do que fez contra você. Essa pessoa vê todo o quadro que fez contra você e essa pessoa tem consciência dessa situação. Tanto que essa pessoa tenha consciência sobre essa situação aqui, olha, do 5 de copas, que mostra essa pessoa, digamos assim, arrependida ou arrependido, perdão, ou arrependido, porque essa pessoa tem a consciência que quando agiu, deu os primeiros passos, essa pessoa percebe que os primeiros passos foram passos infantes em direção a você. Pajem de espadas. Essa pessoa se parecia muito valente, né?
muito valente, muito sabendo o que estava fazendo, mas essa pessoa estava no quê? Na energia de um pajem, num pensamento, lembrando que espadas é elemento mente, perdão, elemento ar, e ar é elemento mente, e pajem é o quê? É um iniciante. Então estava numa energia inicial dela falar sobre você, sobre as suas situações, mas essas falas e esse posicionamento dessa pessoa se mostrava o quê? Se mostrava instável e muitas vezes se mostrava o quê? Tóxico, se mostrava castrador, se mostrava o quê? Totalmente sabotador contra a relação sua com essa pessoa. Bem aqui no diabo. Foi por isso que essa pessoa, você vê aqui a relação que a pessoa teve noção que foi um início totalmente infantil, uma instabilidade e uma situação tóxica, que se você for ver os três do início infantil, da instabilidade e da situação tóxica, se você for ver as energias das cartas, quais são as cartas que estão na ponta? Você vê uma carta de arrependimento de um lado, vou botar bem aqui assim para você poder entender. Uma carta de arrependimento do lado e outra carta de avançar em relação a você. Olha a pessoa paralisada. No 8 de espadas, lembrando que espadas é a elemento mente. Então, olha só, do que essa pessoa aprontou com você, as duas cartas da ponta, um é o arrependimento e outro é o medo de ir em direção a você. Exatamente. Por que que essa pessoa tem medo de ir em direção a você? Por que, Fábio? Por que que essa pessoa tem medo de vir em direção a mim? Pelo seguinte aspecto. Essa pessoa aprontou tanto com você, falou tanto na sua cara, essa pessoa falou que não te amava mais, essa pessoa falou com todas as letras que não te amava mais. E hoje essa pessoa pensa, caramba, eu vou falar tudo isso para essa pessoa, eu tenho consciência que eu falei na cara dela, na cara dele, que eu não amava mais. E agora, se eu falar, se eu ensaiar uma aproximação com papo de coleguismo, o que que essa pessoa, o que que ele ou ela vai pensar? Porque se um dia eu falei para ele ou ela isso, para que eu vou voltar agora e como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse falado nada? Bem aqui no diabo, essa instabilidade, essa situação tóxica, essas situações que essa pessoa apontou o dedo em você, que falou situações que te feriram, essa pessoa falou palavras ferinas contra você. Bem no diabo. E por isso que hoje, quando a pessoa pensa em você, essa pessoa fica com medo de quê? De ir em direção a você. Exatamente. Essa pessoa fica com medo de ir em direção a você agora. Porque ela ou ele falou o que queria e bem entendia. E agora o arrependimento bateu e essa pessoa está tentando achar um jeito de poder o quê? De poder estruturar todo aquele mal que te fez e toda uma situação vexatória para todos saberem da situação. Exatamente. Esse medo que essa pessoa tem e essa situação de querer avançar em sua direção deixa a pessoa bloqueada, mas existe uma situação muito forte dentro da cabeça dessa pessoa que é como se fosse um sistema intermitente que liga e desliga, liga e desliga. E quando esse sistema intermitente liga, essa pessoa percebe que tem uma conexão emocional com você. Uma conexão na temperança, um arcano maior e um pajem de copas, uma situação que vocês se conheceram já há muito tempo. Pode ser até mesmo no momento da adolescência. E essa pessoa começa a perceber o quê? Essa conexão entre vocês dois. Mesmo sabendo que a situação, olha, foi terminada, foi concluída e terminada na mente da pessoa. A mente da pessoa pensa, não, a gente já não tem mais nada a ver. Mas aí vem o quê?
o mundo. Eu já dei um ponto final nessa situação, mas a pessoa começa a analisar e começa a ver as situações que passou com você aqui no mundo. E com isso, o que acontece? Essa pessoa começa a ter conflitos dentro de duas situações, tá? Essa pessoa tem conflito dentro de duas situações. O conflito ele entra dentro do momento em que vocês finalizaram e um outro momento que essa pessoa olha para suas fotos na atual situação e se sente atraída ou atraído por você. Bem aqui. Olha aqui a luta dessa pessoa. Bem no meio, um 5 de espadas, sobre a questão do que vocês viveram e do que você hoje representa para essa pessoa, que essa pessoa consegue observar suas fotos e olha você como rainha de paus. Não somente como rainha de paus, como uma pessoa atraente, mas como uma pessoa hoje, que é uma pessoa guerreira ou guerreiro, uma pessoa que sabe botar os pingos nos is, sabe se comportar para você ir adiante e você, digamos assim, fazer e traçar melhor a sua linha, traçar melhor o seu caminho. Então essa pessoa hoje consegue ter o reconhecimento por você. E o mais interessante de tudo isso, que quanto mais essa pessoa pensa em você, mais batendo cabeça essa pessoa fica no 7 de paus, que é a outra carta de fogo. Nós temos duas cartas de fogo, a rainha de paus e o 7 de paus, que é o quê? É a força da criatividade mental, que é o que bate lá no cérebro da pessoa e a pessoa fica martelando naquilo. A pessoa é isso. E a pessoa te idealiza dessa forma. Cabe a você saber se realmente vale a pena seguir em frente ou não com essa pessoa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Vou ficando por aqui, lembrando mais uma vez que o livre-arbítrio sempre será uma ferramenta espiritual e energética que vai levar você para onde você achar o mais conveniente. Ok, pessoal? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.